Como a terra, o Mekong é símbolo e instrumento de fertilidade. Na vida simples, as comunidades de pescadores podem agora levar o produto do seu trabalho aos mercados de Phnom Penh. Estranho que uma civilização milenar, com uma espiritualidade forte e tolerante, tenha descambado por momentos neste massacre generalizado, em que o simples direito à existência se tornou um valor tão insignificante e frágil. Este país viveu mais de 20 anos de guerra. 4 deles foram de particular violência, cruéis e sangrentos, como se não via desde o nazismo. A guerra arrasou o país. 1975, my family is still like in Dastang province, the 20 kilometers from here. Mr. Pol Pot killed my family, the mother, father, sister, the niece, uncle. This President Hein Samdan Hun Sen, me still the only one. All family, my family remember suffering Pol Pot, angry Pol Pot. Ah oui, tous les techniciens à la campagne. Et 79, pendant la rentrée au premier jour de la libération, le 7 janvier 79, il reste 4 techniciens seulement. Mes amis de la télévision. They take me into the concentration camp, and there they force us to work very hard. Almost of the member of these camps die by staff and illness. Pol Pot very crazy, no good. Um monumento a este novo holocausto, ao genocídio de Pol Pot, torna viva a memória desses 4 anos trágicos, de que se demarcam todos os que se empenham no futuro, de que alguns falam com pudor mal disfarçado e outros calam, não por ocultação, mas para que nunca mais. Vi muitos vestígios das atrocidades de Pol Pot. Ouvi muitas histórias, mas de entre todas, houve uma que me tocou, que me deixou a pensar. Não é tanto uma história de guerra, mas fala do humano e do inumano que acompanha todos os conflitos. Dos homens, das suas tradições, das crianças, da sua existência inocente e também da solidão. Ou talvez só dos homens que cresceram sem serem crianças. É a história de Samnang que vos quero contar. Tudo começou quando visitei a Universidade de Phnom Penh e me falaram no professor Khao Naret, o pai de Samnang. Nestas paredes, nos primeiros anos da universidade em meados de 60, o professor Khao Naret evocou muitas vezes aos seus alunos o espírito do século XVIII francês, época das luzes e da razão. Aqui leu o seu Voltaire e o seu Rousseau, proclamou a igualdade natural dos homens e sustentou a sua radical liberdade. Não deixa de ser patético como o alvorecer dos valores modernos ocidentais veio a contrastar de forma tão crua e brutal com a evolução subsequente do Camboja, o que mostra que nada se aprende de uma vez por todas e que nem a transplantação dos mais elevados valores pode ultrapassar os abismos e as contradições fabricadas pelos homens. Hoje, numa esperança renascida do caos, os responsáveis parecem saber articular os ideais e o real concreto, definir as prioridades. From the beginning, our lecturer teach in Khmer languages that we call the Khmerizations in the university. We are proud that our university is the first university that can teach in Khmer language in our country.
Vous savez qu'à cause de la situation politique, nous avons maintenant deux ministères. Vous voyez, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas encore la ligne politique du ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'il faut changer la structure de notre université ou non? Voilà. Je n'en sais rien. Ou bien voilà, que les organisations internationales envoient des experts pour nous aider à faire le programme. Parce que c'est très difficile de faire le programme. Là. Dire université, ça veut dire internationalisation. Vous voyez, comme ça. Hein? Em study chemistry and biology. Yeah. And for how long? For 7 years. And do you think your teachers, are they good and your professors? I like teacher. Are you happy with university? Yes. So what would you like to become in the future? I like teacher. Notre hôpital est le centre chirurgical. Il y a la chirurgie et il y a une partie de médecine, c'est le service d'observation entre la médecine et la chirurgie. Sam Nang nasceu neste hospital, na mesma cama em que sua mãe se foi. O hospital, porque é suposta ser essa a sua função. Mas estas paredes, estes estrados, estes homens e mulheres armam-se sem munições de médicos e enfermeiras neste campo de batalha, numa luta sem quartel, em que a divisória entre a vida e a morte é tão tênue como um suspiro e tão frágil como as forças de uma criança. More than 45% of the population is under 15 years of age. So we rely on international assistance to help us give the appropriate education to the children and at the same time give them health care and give them appropriate food so that they can grow in their mind, in their body and in their spirit. We are to some extent in every province. There are 21 provinces including Phnom Penh. We are operating in every province, some less than others due to conditions and communications, transport. For example, the expanded program of immunisation, we are operating in every province on that. Some other of our programs we are not in every province, but majority of provinces, and slowly expanding. I think given the potential for peace now, the situation from our point of view it's good. The potential is good. There's a lot of hard work ahead, extremely hard work. As it stands at the moment, yes, things are very much more stable. It's still fragile, but we have unity amongst the three main factions. It seems that they are working very closely together now, and things have certainly very much improved since last year. Os atuais responsáveis políticos, Príncipe Norodom Ronarid e o veterano Hun Sen,
desdobram-se em contactos internacionais para consolidarem a sua posição na região. Formam uma coligação unida e cooperante, que só não surpreende, porque perante carências tão gritantes da população, não há lugar a grandes divergências de princípio, nem a desencontros de métodos de ação. A própria vantagem de um regime encabeçado pelo príncipe Sihanouk, como rei, é consensual e garante de uma estabilidade sem sobressaltos. Esta vontade política encontra eco na população e mobiliza, num esforço de improvisação criativa, os órgãos de informação. Maintenant, l'année 79, je travaille à la direction du cinéma du ministère de la Culture. Et maintenant, je viens ici, c'est de la télévision, TVK. Oui, beaucoup de difficultés. Comme vous avez vu, là, dans le studio, nous manquons beaucoup de matériel pour travailler. Vous voyez, une partie de matériel sont des matériels amateurs. Mais quand même, on est, comment on dirait, là, on est, chercher de tous les moyens pour diffuser l'émission. O jovem Sam Nang cresceu no acaso das ruas de uma cidade quase deserta. Cresceu com uma guerra que verdadeiramente nunca terminou, mas a que escapou, pelo menos da razia, que mutilou ou matou dezenas de milhares de crianças. Vim encontrá-lo nas escadas deste templo, parado, silencioso. Tinha sabido que costumava estar neste local. Pedi ao meu guia que lhe fizesse algumas perguntas, mas não revelasse o que sabíamos dele. Quando falava, percebi que respondia devagar, laconicamente. A ideia com que fiquei, e ainda retenho, quando revejo estas imagens, é a da lentidão dos movimentos, de uma estranha forma de serenidade, mesmo de ausência. Quando me aproximei mais dele, vi que tinha uma espécie de prato, com uma espécie de comida. Lembro que me estendeu como se pensasse que precisava de me alimentar ou quisesse compartilhá-la. Fiquei longo tempo a vê-lo, cada vez de mais longe. Não estava ali a pedir, talvez porque não houvesse a quem pedir. Em raros pontos do mundo, um tão grande complexo de interesses, tradições e ideologias convergiram, como no Camboja dos últimos 30 anos, para uma situação complexa e difícil de clarificar. Convulsões internas refletiram em alto grau a conjuntura internacional e regional, criando uma instabilidade e mutações dos vários grupos em presença, difíceis de prever e mesmo de precisar. Centenas de milhares de crianças morreram no Camboja nos últimos 30 anos. Infelizmente não é situação que nos possa revoltar pelo seu caráter excepcional. Nem por isso deixa de ser menos trágico. Mas talvez, bem vistas as coisas, não seja a única das calamidades. Sam Nang nasceu quando os Khmers vermelhos ainda estavam no poder. Escapou à fase mais cruel dos extermínios. Não foi mutilado pela guerra e não sofre visivelmente de nenhuma enfermidade. Hoje, sentado nas escadarias do templo de Wat Phnom, apático, habitante de outro planeta, armazena 2 decénios de sobrevivência espontânea e indiferente, acumulando o silêncio dos deserdados. Não é sequer um espectador da paz embrionária. Não terá muito provavelmente nenhum papel na construção do novo Camboja. Não há para ele uma função no aparelho produtivo do país. Sam Nang é o símbolo de uma tragédia. É um excluído de uma sociedade renascente. Education and youth is our priority. I will devote the very scarce resources that we have mainly to youth, to education and to children. Very optimistic because we contact with NGO, with
this UN agency, and it seemed to me that we have a very positive response from them. In women and youths as well. The NGO and UN agency, they are very, very keen to help us, to assist us in solving this problem. Over 60% of the population is made up of children below 15-year-old. Children is a problem now for us, but they are the future of our country. Centenas de milhares de crianças, nos seus primeiros anos de vida, estão hoje ao abrigo dos flagelos de um conflito aberto. Amanhã não serão sobreviventes de exceção, como o Sam Nang, mas podem, como ele, ser excluídos de uma sociedade e de um mundo que não os ajudou a crescer. Hoje, Phnom Penh é o mundo, porque é o mundo que se empenha em proteger, prolongar e estabilizar a paz e a vontade de paz dominantes. Ou mesmo mais, uma esperança difusa no amanhã que se tornou uma convicção firme dos que mais sofreram. Tem de ser também o mundo, através de meios eficazes, a auxiliar as crianças, futuro de todos os povos, a terem um amanhã que não esteja nas escadas de um templo qualquer. Como todos os países interiores, o Laos envolve-se no manto fantástico da inacessibilidade e das tradições lendárias. Mas a natureza, imperialmente luxuriante, breve toma conta do viajante e faz mergulhar o olhar, o cheiro, todos os sentidos, numa impressionante viagem de regresso a um passado habitado pelo mistério e encantamento.
Por um momento de ilusão, Vientiane não parece diferente das outras cidades da Indochina. O mesmo caos urbano, uma floresta de ciclistas e motorizadas, uma densidade populacional que, se menor que em outros países da região, não deixa de ter num grande centro a mesma cor e agitação. A rua é um mundo, colorido, diverso, surpreendente sempre. Vientiane também tem o seu Arco do Triunfo. Construído em 1969, este monumento comemora os mortos da guerra e mistura as arquiteturas ocidental e oriental. É o ex-libris da capital do Novo Laos. A vida urbana, o ciclo de aprovisionamento cotidiano. Os mercados de rua são, em toda a Indochina, um florilégio de produtos variados de cores exuberantes. As leguminosas, os cereais, os frutos, apresentam-se em grande número de variedades. No arroz, base da alimentação oriental, podemos distinguir uma boa meia dúzia. O pão, o cacete francês, herança da era colonial. Vegetais e frutos dos trópicos e as cores do arco-íris. A estatuária de inspiração religiosa é rica e variada, com forte influência Thai e Khmer. Como a inspiração religiosa, a arte que lhe está associada tem fortes influências destas origens, como é particularmente visível na arquitetura dos templos. Buda não é um pregador da renúncia ao mundo, mas aquele que faz mover a roda do Dharma, o soberano. Daqui resulta uma associação entre o budismo e o poder político que se expressa bem na proliferação das construções monumentais, verdadeiras meditações em pedra que sinteticamente ilustram o caminho que conduz à iluminação. A percepção do tempo altera os sentidos. Como se o olhar penetrasse as coisas e os seres, num movimento cada vez mais lento, até à quietude sem fim. Contemplação do Deus Sol, que em fogo se dissolve neste fim de tarde, por detrás das montanhas, e supremo mistério, depois de merecido descanso, reaparece na manhã seguinte na posição oposta.
Champasak, a 2 horas de Paksé, pelo Mekong, é a antiga capital do reino de Champasak. O conjunto de templos de Wat Phu, construído no estilo Khmer, incorporando influências hindus e budistas, lembram o célebre Angkor Wat. As técnicas mais antigas persistem. Os métodos de trabalho mudaram pouco ao longo dos séculos. Neste tempo de mudanças vertiginosas, ficamos surpreendidos com este paralítico, que nos permite remontar na arqueologia do nosso próprio passado, com que há muito perdemos o contacto, e que saboreamos ainda aqui, sem o exotismo artificial que o desenvolvimento turístico inevitavelmente trará. No Laos, os largos vales, verde entrecortado pelo serpenteado dos rios, dão grandiosidade às montanhas, que se escondem entre as brumas a perder de vista. A beleza dos lugares funde-se com o sonho, o mistério e o primitivismo selvagem, para darem a esta paisagem uma sedução difícil de igualar.